Aqui é o Pastor Renato com mais uma mensagem bíblica para o seu coração. Estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse. Já vimos 4 selos abertos aqui. Hoje nós vamos ver o 5º selo, mas vamos falar um pouco antes dos outros selos. Os acontecimentos foram na terra e cada cavalo tinha uma cor branca, uma cor vermelha, uma cor preta e uma cor esverdeada ou amarelada ou pálida. Esses cavaleiros tinham suas missões, poderes e autoridade para lançar sobre a terra. Esses acontecimentos acontecem na terra. Então nós vemos que a primeira cor representa o anticristo, uma falsa paz. Depois veio o 2º selo, guerra mundial, cor vermelha. Depois veio o 3º selo, outra cor que chama fome, escassez. Haverá fome na terra. E o 4º selo, a morte, muito cadáver. Então agora nós vamos ler o texto e entender o 5º selo, que se encontra lá em Apocalipse capítulo 6, de 9 ao verso 11. Leiamos, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, ele quem? O Senhor Jesus, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, essa carta agora ela vai transcender, ela vai sair aqui da terra e ela vai acontecer no céu, porque é onde está inserido o trono do nosso Deus. Então, o que está acontecendo aqui? São os mártires da grande tribulação. Lembrando que no arrebatamento já houve a ressurreição dos mortos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, daqueles que morreram em Cristo Jesus. Então, aqui se refere à grande tribulação. Mas nós não podemos esquecer também do pano de fundo histórico. O 5º selo vai falar dos mártires que morreram por causa do Senhor Jesus, porque eles deram as suas vidas como testemunho fiel daquilo que eles receberam do Senhor. Então, aqui, uma geral, muitos morreram. Nós temos Estevão, foi apedrejado, temos os apóstolos, morreram de várias formas os apóstolos. Paulo foi decapitado, Policarpo foi queimado. Enfim, muitos sofreram mortes cruéis no Antigo Testamento, e ela se perpetua durante a história, porque quando nós servimos ao Senhor, nós corremos risco e sofremos consequências pelas nossas decisões. Olha o que diz em Mateus 24, 9: então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós somos perseguidos. Isso vai perpetuar na grande tribulação. O sofrimento existirá. O próprio Jesus Cristo foi crucificado e morto, e morte de cruz. Mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu para que também possamos vencer. Mas o que acontece com esses mortos aqui na grande tribulação? Eles morrem e eles clamam em voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Até quando nós que seguimos, damos testemunho de ti, vamos sofrer? E aí no verso 11 diz: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. A vestidura branca que representa pureza, santidade, justiça. É a representação das pessoas que seguem ao Senhor fiéis.
elas serão realmente recompensadas com a vestimenta branca. Ideia de incorruptibilidade, a ideia de que Deus honra os seus filhos e eles vão repousarem aqui por um tempo, até que se complete a grande tribulação, e eles serão revestidos da vestidura branca e estarão ali junto ao altar, debaixo do altar, no verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Eles vão ser recebidos por Deus, vão estar diante do altar de Deus no céu, é onde Deus está no seu trono. Então, todos aqueles que morrem em Cristo Jesus receberão guarita de Deus. Vale a pena seguir o Senhor? Vale a pena. Então aqui está falando dos mártires que vão morrer por causa do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse dia, por essa abertura aqui do quinto selo, que diz que são os mártires cristãos que sofrem por testemunhar, por evangelizar e por proclamar o evangelho do Senhor. Somos perseguidos dia após dia. E às vezes receberemos, em troca dessa nossa lealdade ao Senhor, a morte, perseguição, sofrimento. Quantos desses países o evangelho não pode nem entrar, que o evangelho não pode ser nem anunciado, e corremos risco de sermos mortos, dos missionários serem mortos desses países. Assim nós mostramos a realidade daqueles que pregam o teu evangelho. Mas o Senhor, aqui neste selo, na grande tribulação, o Senhor cuidará, o Senhor receberá, o Senhor dará vestimenta a essas pessoas que morrerão por causa de Cristo Jesus. Assim nos abençoa nesse dia e que sejamos confortados e abastecidos dos altos céus, com toda sorte de bênçãos espirituais, para vivermos nesse dia de hoje. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Um abraço do pastor Renato.